Olá, quem é você? Verdade ou ilusão? Faz de conta um personagem criado ou você é verdadeira? Você sabe me responder essas questões? Bem, nós vamos falar sobre isso hoje. Não é quem é você? É um personagem ou é você mesmo? Eu sou Lizinha Conde, terapeuta holística, e nós estamos aqui no canal da MEC Terapias. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, né? Dê o seu joinha ou o seu não joinha e coloque aí nos comentários qual foi o sentimento que você teve ao ouvir este vídeo. Porque o nosso canal tem o propósito de trazer você para o caminho do aprendizado. Sair do vitimismo, sair do mimimi, vir para a responsabilidade das suas escolhas, da sua vida, parar de apontar, de julgar, de procurar uma justificativa, uma situação ou alguém que você possa apontar como responsável pela situação em que você se encontra hoje. E a gente sabe hoje que isso não é exatamente uma verdade, não é? Só não coloca no coração aquela pessoa que ainda não quer realmente olhar a verdade e a vida de frente. Mas vamos lá, não é? Então, assim, quem é você? Você é uma verdade ou você é um personagem criado, construído, certo? Então, assim, vamos iniciar pelo início. Gostaram? Vamos iniciar pelo início. Muito bem. Vamos iniciar pelos seus pais. Não é? Antes mesmo da sua vida, vamos dizer assim, aqui, né? Desta nova vida sua aqui. Então, seus pais, você os conhece? Quando eu digo você os conhece, não é a questão de viver no mesmo lugar, no mesmo espaço, ou de repente de você conhecer a pessoa, não é? Eu estou perguntando se você conhece seus pais, os desafios que eles tiveram, as vitórias que eles tiveram, não é? O acordo que eles tiveram para que você tivesse a oportunidade de estar vivo hoje. Você conhece essa verdade? Eu conheci essa verdade depois dos 57 anos de idade. Não é? Então, se você tem a oportunidade de ter os seus pais ainda vivos aqui com você, chame para um bate-papo. Um bate-papo gostoso, descontraído, sem julgamento. E descubra uma parte da sua vida que está dentro de você. Você desconhece. É um sentimento alojado. Mas ele arrasta você. Ele bloqueia, ele limita. Aí, né? Um casal resolveu ter filhos. Então, esse ter filhos, hoje existem existe um leque, né, de situações. Mas antigamente, no meu tempo, né, mesmo quando eu fui gerada e quando eu me casei, tive meus filhos. Naquela época, era uma questão mais de regra, não é? Não era verdadeira, mas era uma questão de regra, né? Então, tipo assim,
Nossa, começou a chover. Ai, que delícia de barulhinho, né? Então, onde eu estava? Me perdi. Então, aí um casal resolve ter filhos, não é? Então, para você ter filhos, você precisava casar em primeiro lugar, não é? Na regra, porque existem, desde aquela época e desde que a humanidade é humanidade, não é? Existem mães solteiras, não é? Mesmo que não fosse regra, mas existe, não é? Existem aquelas mulheres que eram obrigadas de alguma forma, né, a fazer sexo, certo? E depois tinha que se virar, não é? Então, existiam muitas formas que hoje a gente até compreende, não é? É complicado aceitar, não é? Mas a gente compreende por conta do conhecimento da época, não é? Quando eu tinha meus 20 e poucos anos de idade, faz tempinho, né? Eu trabalhava no centro de São Paulo e lá, diariamente, quando a gente chegava no trabalho, tinha um rapaz que trabalhava conosco e ele morava na Bela Vista, não é? E ele vinha dizendo que debaixo do viaduto tinha lá uma criança jogada num cesto de lixo, jogada num saco preto, um bombeiro que estava chegando para socorrer, enfim, não é? Então veja bem, existem pessoas que são casadas, existem pessoas que têm condições financeiras, não é? Mas não querem ter filhos, certo? E de comum acordo acaba fazendo os abortos. Então nós temos os abortos provocados, justificados, e temos aqueles que são naturais, não é? Onde a mulher não tem condições de segurar uma gravidez. Então, quando você é gerado e mantido numa gravidez, você já é um vencedor. Você já é um vencedor. De alguma forma você está sendo acolhido. De alguma forma. Não é? Então você já é um vencedor. Então, quando você nasce, você nasceu porque um homem e uma mulher decidiram te dar a vida. Decidiram arriscar. Porque quem é mãe, quem é pai, a criança não vem com manual de procedimento. É um desafio diário, não é? Você não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, à noite, se você vai dormir a noite toda. Pelo contrário, né? Bebezinho, quando é bebezinho, ele não dorme e não deixa o adulto dormir. Eu não sei se você já passou por isso, não é? Mas enfim, você já é um vencedor. E aí a criança acaba crescendo, né? Esse bebê cresce, aí ele é uma criança, é um adolescente, e aí começam as energias, o emaranhamento de energias equivocadas entre o sistema familiar, entre os pais e a criança, não é? E aí o que acontece? Normalmente, a criança, ela nasce e vai para o colo da mãe. Por quê? Porque ela tem que ser alimentada. Entende? Quando ela começa já a caminhar, né, já com 7, 8, 10 anos de idade, até com adolescência, aí 13, 14 anos de idade, ela é entregue, vamos dizer assim, a responsabilidade, ela muda a direção, né, dos olhos dela para o pai. Por quê? Porque ele é que vai mostrar o mundo, ou seja,
o trabalho, a profissão, a independência, a identidade, né? Hoje, né, há muito tempo, existem mães que fazem tanto a função paterna como a função materna, porque tá sozinha. Como também existem pais que também fazem a função materna e a função paterna, não é? Então, imagina a cabeça, né? A confusão na cabeça de uma pessoa dessa. Entende? Mas aí, você chegou lá na juventude, né? Na adolescência, na juventude, e aí, por algum motivo, você chega e fala: meu pai é chato, a minha mãe não me entende, ou pelo contrário, né? A minha mãe é chata e o meu pai não me entende. E aí você vai criando, vai se afastando dos seus pais, esquecendo que foram eles que te deram a oportunidade de você estar aqui. Porque se eles não tivessem entrado em acordo, você ia lá pro final da fila de novo. Esperar uma nova oportunidade. Então, quem é você? Como que você olha para os seus pais? Normalmente, as meninas, não é? Quando elas conseguem ter um relacionamento com o pai presente, não é? Cria-se um sentimento de ciúmes entre a filha e a mãe, competindo com a atenção do pai, não é? Por quê? Porque a mãe não entende a questão do carinho que o pai tem com a filha. Ela quer esse carinho, né? E a filha não entende porque a mãe educa. Então a mãe é chata. A mãe coloca regras. E aí já inicia, fortalece, né, o sentimento de ciúmes. E aí a falta de respeito. E aí inicia o desequilíbrio familiar. Não é? Aí o jovem cresce, se torna adulto, tanto homem como mulher. Se ele não tiver essa questão de relacionamento com os pais bem resolvida, isso vai fazer com que ele arraste pela vida essa energia desequilibrada. Tanto na vida profissional, financeira, de relacionamento. Por quê? Porque depois de adulto, ele se acha, pensa, sente, se coloca acima dos pais. E aí, ele esquece de agradecer. Ele esquece de respeitar. E aí ele quebra uma lei sistêmica, que é da hierarquia do pertencimento. E é uma das grandes dos grandes obstáculos encontrados hoje na questão do desequilíbrio do adulto, que nós na constelação sistêmica chamamos de infantilizado. Por quê? Porque ele nem tem o colo da mãe e nem o apoio do pai. Porque ele se tornou, acredita, né? Que se tornou grande e que não precisa mais deles
e que tudo que ele tem dependeu apenas dele. E não traz esse sentimento de respeito, de gratidão. Mesmo porque nós desconhecemos, estou falando por mim, não é? O desafio de cada pai, cada mãe, em cada dia. Você já imaginou? Uma pessoa casa com a outra, às vezes até sem conhecer, porque antigamente eram os pais que arrumavam os casamentos, não é? E aí você tem que se entregar intimamente para uma pessoa que você nem sabe quem é, nunca viu. Não sabe de que forma que a pessoa vai lidar com você. E aí você vai agarrada com medo do que vai acontecer, e aí você engravida, medo do que vai acontecer, o que eu vou fazer com essa criança? Eu vou sentir dor, como é que vai ser? E se eu não fizer corretamente? Eu vou ser julgada, eu vou ser condenada, eu vou ser castigada. E isso não é só para a mulher, é para o homem também. Porque o homem, se ele estiver agregado na frequência dos capitães, não é? Antigamente não tinha os coronéis. Se você é filho e está na frequência do seu DNA, na linhagem dos coronéis, entendeu? Inconscientemente você casa, mas você tem uma vida de solteiro, porque você só é casado da porta da sua casa para dentro. Porque da porta da sua casa para fora, você é um homem livre. Lá fora você trabalha, lá fora você se diverte, lá fora você faz o que você desejar. Fica com seus amigos, passa o final de semana jogando bola ou jogando qualquer outra coisa, não é? E larga esposa e filhos em casa. Por quê? Porque eu trabalhei a semana inteira e eu tenho o direito de lazer. E sua esposa? Qual é o lazer dela? Isso é natural, gente. Isso é natural. Pesquisem. O homem adora estar com homens. Eles falam sobre jogos, eles jogam bola, eles jogam carteado, eles bebem, eles comem, eles adoram estar com homens. E as mulheres, então, ou ficam com as crianças, ou ficam com a cozinha, não é? Ou bate papo com outra esposa. E vai falar sobre o quê? Entende? Então hoje nós temos uma grande diferença porque tem mulheres independentes financeiramente, tem mulheres empreendedoras, tem mulheres profissionais que não dependem dos seus maridos, não é? Mas que tem essa mesma situação. Chega final de semana que é o lazer, né? E aí vai para um spa, e aí vai fazer uma massagem, e aí vai cuidar do cabelo, e aí fica o dia inteiro no cabeleireiro, né? Porque daí vai cuidar do cabelo, vai pintar, vai fazer unha, vai fazer massagem, vai fazer não sei o quê. Quando é que o casal sai para se curtir no final de semana porque trabalhou a semana inteira? Tem um filme chamado O Amor Não Tira Férias. Maravilhoso. Eu gosto dele. Se você puder, assiste. O Amor Não Tira Férias. É lindo.
não é? Mas o nosso recadinho aqui de hoje é: respeite seus pais. O que você conhece e o que você não conhece. Você que foi adotado, respeite esse duplo pais. Aquele que te deu a vida e com aquela dor imensa que partiu seu coração, entregou para uma outra pessoa cuidar porque não tinha condições de cuidar. Imagina a dor do desligamento. E aí, vou recitar aqui um recadinho. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser bom. Bom para com você mesmo. Bom para com os outros. Bom para com a vida. Faça o bem e o bem vai te encontrar. Veja o bem e o bem estará em tudo que você olhar. A beleza está na magia da alma, na pureza, na sinceridade do coração. Todo o resto é mera ilusão, é balela. Viva o bem, sinta o bem, pratique o bem, compartilhe o bem, não importa a situação. Faça o bem e o bem vai te encontrar. E a questão aqui da beleza está na magia da alma e você vai ver tudo de forma diferente. Dê uma passeadinha no nosso playlists e veja lá o arquivo Os 5 Sentidos. Lá traz para você os 5 sentidos, novos hábitos, nova forma de ver, de olhar, de falar, de ouvir, de tocar. E eu vou ficando por aqui hoje. Beijo enorme no coração de todos vocês. Meu ser divino cumprimenta o seu ser divino. Até amanhã.